Pode tirar. Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live desta semana com o nosso convidado, né? Já tem cadeira cativa aqui já na nossa live semanal, Dr. Leonardo Santos. Um prazer estar com esse grande amigo aí, sócio aqui do escritório, um fera no direito eleitoral. Estamos aguardando aí o pessoal entrando. Olá, boa noite pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês na nossa live. A gente está iniciando daqui a pouquinho aqui nosso amigo aí, Dr. Leonardo. Daqui a pouquinho está entrando aí com a gente, tá bom, pessoal? Legal, pessoal entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje mais uma temática muito bacana aí sobre direito eleitoral. Vamos aprender mais um pouquinho com o nosso mestre, professor Leonardo Santos. Sempre tem dado uma aula aí de direito eleitoral para todos nós aí nas últimas lives, né, que participou. É uma temática muito interessante. Estamos aí em ano de eleição e as dúvidas são tamanhas sobre essa matéria tão importante, né, ordenamento jurídico. Isso é muito bacana aí o papo que a gente vai tá batendo aqui daqui a pouquinho. Boa noite, boa noite. Estou vendo diversos colegas aqui entrando, advogados, amigos. Daqui a pouquinho o professor Leonardo está aqui com a gente. Fala, Vinícius. Olá, doutor Leonardo. Tudo bem? Grande Deixa eu amigo. ajeitar aqui, tem que estar mais bonito hoje, mais bonito que eu fico pro João. Isso é muito importante. Ô, meu irmão. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Prazer, tá? Prazer, Ótimo, enorme. agora falando com Mais uma você. vez. Então, boa noite aí. Mais um show aqui, uma aula, sempre. Quem Doutor dera. Leonardo é sempre uma Jeito aula que aqui. você fala, me joga mais. Eu estava falando aqui, Léo, antes de você entrar, que você já tem cadeira cativa aqui na live já. Ah, A já galera tem. sempre pede aí, você sempre dá esse show aqui na live, direito eleitoral é com você mesmo. Cara, É uma área pode interessante, né, Leonardo? O pessoal sempre tem, né, os alunos sempre comentam, né, às vezes, uma matéria que às vezes o pessoal não tem muito na faculdade, às vezes aquela matéria eletiva, o pessoal fica curioso, né, para saber um pouquinho mais sobre o tema. É muito interessante a gente ter essa oportunidade de estar batendo esse papo aí, com certeza vai ser muito, muito enriquecedor. Mais uma live aí com você. Não, Obrigado aí por compartilhar sempre muito conhecimento aqui com a gente. Que isso. É recíproco com você, né? Você é um cara que eu admiro muito, sabe disso, né? Estão uma amizade, né? Foi construindo, enfim, uma pessoa que eu tenho muito carinho. E essa questão do direito eleitoral, né? A gente não tem ainda, como você bem disse, nas faculdades não tem ainda a matéria muito, né? É muito trabalhada, a matéria eletiva e tal, mas só que agora os alunos têm que começar a se preocupar, né? Quem está aí, porque vai virar matéria da OAB, né? A partir do 38º exame. Então, pode ser que esse panorama mude, né? Pode ser que haja uma mudança em relação a isso, né? Assim, então, eu espero que... E é importante, né? Eu sempre fui a favor, independentemente da minha posição dentro do direito eleitoral, um entusiasta, sabe? Um cara que gosta, enfim, tentei me aprofundar um pouquinho na matéria, né? Eu sempre achei importante esse ensino, né? De uma forma básica, porque lá em direito constitucional a gente aborda algumas questões sobre direito eleitoral, né? Mas quando chega na parte específica, né? Aí você não tem essa abordagem, vira matéria eletiva, né? Não é interessante e tal. E eu sou contra isso, né? A gente não ter essa abordagem. Por isso que causa... a gente tem muitas dúvidas, né? Chega numa live aí, com muita questão pra gente debater e tal. O que é legal por um ponto, né? Por um lado, posso falar em relação à minha pessoa, isso é bom, que posso tirar a dúvida, mas por outro lado, a gente vê um déficit em relação ao próprio ensino, em relação a isso, né? Porque é uma matéria que as pessoas já não gostam de política, né? E as pessoas misturam política com direito eleitoral, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar da direito eleitoral estar inserida na política, né? Obviamente que ela parte,
Mas a nossa abordagem aqui, ela é estritamente jurídica. A gente não vai falar nada sobre questões biológicas partidárias, a gente não aborda isso, né? Então, é mais abordagem técnica mesmo em relação à própria disciplina. Algumas pessoas fizeram eletiva, né, como o Gabriel e tal, mas enfim, se a eletiva fica facultado o cara fazer e tal, não, né? Então, acho Sim. isso. Mas de fato é a matéria que vem ganhando cada vez mais, né, relevância e em momentos como esse que a gente está vivendo aqui de ano de eleição, né, a matéria fica mais em evidência, vários casos aí que vem à mídia, né, sendo julgados aí, tratados. Quanto mais vai se aproximando das eleições, nós vemos, né, mais casos aí sendo analisados, julgados, né, campanha eleitoral antecipada, diversos outros temas que tanto vêm sendo debatidos aí. Acho que é uma oportunidade muito bacana aqui para todos que nos acompanham aqui, sejam os alunos, né, os amigos políticos aqui também nos acompanham, a oportunidade também de tirar algumas dúvidas aqui com a gente. Se quiser também mandar, interagir com a gente, pode mandar aí também sua dúvida, conforme a gente for conseguindo verificar aqui, sendo possível. A gente vai trocando uma ideia aqui também, tá bom, pessoal? Como temática da live, eu acho que o professor Leonardo já dispensa apresentações, né? Já fez algumas lives aqui com a gente já, grande Famoso aqui na live. sócio aqui da área de direito eleitoral, doutor em direito, né, especialista na matéria de direito eleitoral, vem atuando com brilhantismo sempre aqui no escritório, realizando um trabalho realmente primoroso aqui na área de direito eleitoral. E vai ser um prazer que a gente está trocando essa ideia. Hoje falando sobre uma temática que muitas vezes, né, a gente ouve falar, né, no dia a dia, como falei, porque o direito eleitoral sempre muito está na mídia, né, Leonardo? De vez em quando é um caso, outro julgado, às vezes lá no STF, que tem uma repercussão a nível nacional, e geram-se muitas dúvidas, às vezes se ouve falar, às vezes a própria mídia, né, trata o tema, às vezes de uma forma, às vezes não muito técnica, né, e às vezes surgem muitas dúvidas, né, os alunos procuram, mas aquele caso, às vezes quer fazer uma análise específica ali do caso, o que aconteceu ali, né, tem inelegibilidade ou não, enfim, é uma série de questões aí que, de fato, vez por outra, nós vemos aí realmente no cenário político e no cenário aí também, né, da grande mídia. E essa matéria que a gente propôs aqui hoje, né, Leonardo? Acho que essa conversa é uma bem bacana, falando sobre a inelegibilidade, sobre a Lei Complementar 64, não é isso? De 1990. Antiga, né? Sobre antiga. Acho que ela passou, né, por algumas, ao longo do tempo, algumas reformulações, alguns julgamentos aí também que foram fazendo algumas alterações nela, né, adins e tudo mais, mas que acho que vale a pena, né? Às vezes a gente ouve dizer, né, sobre a inelegibilidade, e muitas vezes leva-se às vezes a questão para um lado que às vezes não se entende muito bem se há ou não a inelegibilidade, quais casos ela se aplica. A gente vai ter essa oportunidade de bater esse papo aqui e de explicar um pouquinho, né? E também, né, eu acho que o que seria, né, o que é a pessoa ser inelegível, né, ali, o candidato. Acho que a gente pode começar, talvez, Leonardo, nosso papo aí falando um pouco, né, o que é isso, o que seria essa inelegibilidade, as consequências, né, que ela pode trazer aí, que a legislação estabelece. Então, Vinícius, obrigado aí. Você fez um breve resumo que a gente vai abordar aqui, né? A gente vai abordar a Lei Complementar 64/90. Por ser uma lei muito antiga, não quer dizer que ela ficou parada no tempo, né? A lei foi se adequando através de algumas alterações legislativas, né? Até há pouco tempo. E a questão de ser inelegível, né? Essa palavra é tão difícil de falar, às vezes é rápido, né? Inelegibilidade e tal. É verdade. É um trava, né? É um trava e tal. É a verdade que é a perda da capacidade passiva eleitoral, né? Assim, todos nós temos, teoricamente, capacidade ativa e passiva eleitoral, que é de votar e ser votado, certo? O fato de você estar com o seu título regular lá, né, você vai votar, não quer dizer necessariamente que você pode ser votado. Você pode estar inelegível e pode votar. São coisas separadas, né? Então, o que trata essa Lei 64 é a capacidade passiva eleitoral. Você perde a capacidade de ser votado por algum motivo ali da lei e tal. É importante que essa lei, Vinícius, e aí as pessoas que estão aqui, já agradecendo a presença de várias pessoas que estão aqui, o vereador que entrou, que passou o nome direto, o deputado também que está presente, Dionísio Lins, obrigado. O que acontece? O artigo 14 da Constituição Federal, artigo 14, eu não me lembro parágrafo 3º, 2º, não lembro agora de cabeça, ele já trata ali quem são as pessoas, né, que podem ser elegíveis, né, ou não. Ele trata ali, basicamente,
uma questão sobre brasileiro, né? A idade mínima para cada cargo, importante ver isso, né? A gente tem os cargos com idade mínima, que você pode se candidatar. Então, nem todo mundo pode ser governador, se candidatar a governador, por exemplo. Nem todo mundo pode se candidatar a presidente, nem todo mundo pode se candidatar a senador. Você tem para cada cargo uma idade mínima. Se não me engano, a idade mínima do mínimo é para vereador, né? Que exige aí somente a idade mais baixa, botar assim, né? No outros cargos você tem umas alterações em relação à idade, ponto. Ser brasileiro, ser cidadão, né, tá com as suas obrigações eleitorais em dia, isso é o básico, né? Mas o que trata a lei 64/90 é mediante algumas questões, né, que venham a ocorrer, seja antes da campanha eleitoral, ou seja, no período de registro da candidatura, ou até no pós-eleição, pode causar alguma distorção, eu gosto de usar essa palavra, venha causar alguma distorção que venha a dar ao candidato, a causar ao candidato a perda da sua capacidade de poder ser elegível. Tá? Então isso pode se dar através de um problema na eleição anterior, que ele carrega para agora, como é o que mais tem, sabe assim? Eu costumo falar para as pessoas, Dai, mano, obrigado. Costumo falar para as pessoas, né, nessa questão de assessorar políticos e tal, principalmente as pessoas que estão sempre disputando cargos de uma eleição para outra, que eu digo assim, de 2 em 2 anos, né? Disputa vereador, disputa deputado, enfim, disputa prefeito, disputa, enfim. Essas pessoas têm que tomar muito cuidado, porque ela pode ter um problema na eleição anterior, pode ter, principalmente, sei lá, lance de prestação de contas, ou algum problema mesmo de improbidade, tá? Pode ter algum lance de improbidade. A Paloma pediu para fixar o tema aí que a gente esqueceu, né? Pediu você fixar aí o tema aí, Vinícius, você consegue, eu acho que eu não consigo não. E ela pode ter tido algum tipo de problema anterior, né? Na eleição que ela disputou, tá? Deixa eu ver se a gente consegue aqui agora. Não, acho que não consigo não, acho que você consegue, Vinícius. Você consegue fixar o comentário dela aí, tá? E aí você tem algum tipo de problema anterior nessa eleição, seja por questões de denúncias, improbidade e tal, isso te causa um problema posterior, vai te causar uma questão na próxima eleição. Então, essa questão de tornar o candidato inelegível, né? Essa questão de tornar o candidato inelegível, ela pode ter um período de uma eleição anterior, vem de um processo, de uma representação que o candidato venha a sofrer, ou de uma questão de crime eleitoral, ou de uma condenação criminal. Você tem várias nuances, né? vários desdobramentos que pode ter como opção, né? como consequência disso, tornar o candidato inelegível. Então, é muito cuidado em relação a isso aí. Então, você tem que ter uma campanha política, tá? Por mais que a lei fala, né? A gente não vai falar de política aqui, mas acaba sendo a consequência legislativa, você tem que ter um cuidado na pré-campanha, né, anterior, que assim, o cara nunca se candidatou a nada, beleza, aquele confere de documentação que ele tem, né, ver a questão da ficha dele, né, enfim, botar aqui num termo mais popular, olhar a ficha dele em relação a eventuais crimes, processos e tal, e se ele vem de uma outra eleição para essa agora, né, a questão de se ficou algum resquício da eleição passada. Eu tive uma amiga mesmo, tá? Porque eu lamentei muito esse fato. Ela era candidata por Caxias e vem ganhando eleições. Em virtude de um problema que ela teve 2 eleições passadas, né? Antes da eleição de 2020, 2 eleições anteriores, um processo sobre abuso de poder e que causou lá, em última instância, no TSE, a sua inelegibilidade. Então, ela vai ter que ficar 8 anos sem poder concorrer, né? Ela já não pôde concorrer na eleição de 2020. Então, assim, muito cuidado. Então, a lei é muito rigorosa nisso aí. Principalmente porque, Vinícius, a gente vai comentar umas situações aqui que é muito subjetivo. E a gente vai ter que adequar isso à realidade atual de internet, à realidade de desinformação, à realidade de poder econômico, propriamente dito, o uso desse poder econômico, tá? Então, você vai ter umas adequações necessárias para a interpretação. E
E aí você fica na mão do julgador. Você fica na mão do julgador que impossibilita aí, enfim, você ficar, como se fala, sujeito a qualquer tipo de interpretação, tá? Então, Claro. muito cuidado nisso aí. Então, inicialmente, essa é a ideia que eu quero passar dali. Legal. Então, Léo, o que você está falando, a preparação é fundamental, tanto para quem está iniciando, né, a carreira política, quanto para quem já está também na carreira, né, e às vezes se desvencilha de um determinado cargo para concorrer. Até porque, como você comentou aqui, precisa ter um histórico, né? Não vou do dia para a noite resolver, não, vou me candidatar e simplesmente é feita toda uma análise aí, né, pregresso com relação ao seu histórico, enfim. Precisa realmente de uma programação, né? Precisa de uma programação, uma estrutura. Não é algo tão simples, né? Que não precisa de toda essa programação. Acho que talvez quem já está no cargo político tenha essa preocupação maior, né? Como você já falou, que às vezes de uma situação anterior, não sei, uma prestação de contas, alguma coisa que ficou, uma questão ali da própria campanha, que de repente o candidato tenha escorregado em alguma situação ali e, de fato, precisa realmente ter esse cuidado maior, um acompanhamento, enfim, para que caminhe tudo bem, né? Não venha cair numa das questões aqui que nós vamos comentar aqui, trocar ideia aqui sobre essa elegibilidade, né? Leonardo, uma outra coisa também acho que fica bacana aqui a gente comentar, se tivesse, até comentou um caso aí recente, de repente aconteceu com alguma colega sua, mas... Dando um alô, João, aí, que não pôde estar Opa, presente. Tá legal, aqui. legal, João. Boa noite, Um tudo bem? abraço. Bacana, Tá? bacana. O papo tá bom aqui, o papo tá bom, João. Espero que todos estejam gostando da nossa conversa. Então, pessoal, assim, o que eu ia falar, Leonardo, você comentar assim com o pessoal os casos que você acho que sejam mais recorrentes, assim, até cuidados que, de repente, quem deseja realmente vir concorrer na carreira política, os cuidados devem mais ter, os casos mais recorrentes que você vê aparecer aí né, o candidato incorrer na elegibilidade. Beleza. Alguém falou aqui, é bom ter um padrinho, né? Mas contar pra você, cara, eu já vi gente com um padrinho forte ficar inelegível. Eu vi. Depois você me chama no privado, eu te mando quem ficou inelegível com um padrinho muito forte, né? Por conta de abuso de poder econômico. O que tem mais, assim? Claro que a perspectiva, Vini, pode chamar assim aqui na live, né? Por mais tempo, Claro. formalidade, né? Já costumo chamar você assim. É, a gente tem que analisar a questão, principalmente de uma mudança comportamental das últimas eleições para essa agora. Comportamental e do uso de algumas ferramentas novas, principalmente o advento da internet. Claro que a internet já estava presente na eleição de 2018 e ela vai estar muito mais agora. E a internet muito mais presente, ela vai estar muito mais fiscalizada, obviamente. Tá? Percebeu-se na última eleição, Vini, o que acontece? Percebeu-se que, diferentemente de outras eleições, aí 2014, 16, 2010, né, eleições passadas, a internet ela se torna uma ferramenta, às vezes, mais importante do que dinheiro para a campanha. Dizem que os dados agora são novo petróleo, né, Léo? Exatamente. Novo petróleo, os dados. Eu conheço gente, existe um site de prestação de conta do governo. Aliás, prestação de conta eleitoral, do TRE, TSE, conheço gente que gastou R$ 2.000 numa campanha e se elegeu, pela força da internet. O cara gastou nada, a mulher não gastou nada, R$ 2.000 não é nada uma campanha política. Então, gastou isso e foi eleito por conta da força da internet. Tá? Então, assim, a gente tem aí, a gente comentou na última live, a questão do período em que a propaganda eleitoral ela vai estar liberada. A partir de 16 de agosto, tá? Nessa data, 16 de agosto é o período em que a propaganda eleitoral vai estar liberada oficialmente. Ou seja, é a partir de 16 de agosto em que o candidato pode pedir voto deliberadamente. Chegar assim, Vinícius, vota em mim. Leonardo, vota em mim. Ele pode fazer isso através de forma deliberada. Antes disso, ele pode participar de 500 mil eventos, de seminários, de reuniões, de lives, não sei o quê, mas não pode ocorrer pedido explícito de voto, que pode caracterizar aí propaganda antecipada. E propaganda antecipada pode ser, né, em um caso mais grave, claro que ela tem escalas disso, né? Também o tribunal ele analisa a gravidade da propaganda eleitoral antecipada, né, qualquer uma, enfim, as recorrências e na intensidade,
pode se configurar em abuso de poder. E o abuso de poder, sendo, né, condenado por isso, é uma causa de inelegibilidade. Então, eu acho, na minha opinião, tá, que o maior cuidado que o candidato vai ter que ter nesse período aí, pré-16 de agosto, é a questão da propaganda antecipada. Para mim, é a principal questão. Principalmente na internet. Você abre o Instagram hoje aí, digo não só para você, Vini, para todo mundo que está aqui presente, você já vê candidatos se promovendo indiretamente. Mostra lá, ó, estou aqui presente na rua tal, conversando com pessoas. Ali você já sabe que o cara vem candidato. O cara já está dando uma preparação, né? Um prelúdio. Olha só, estou aqui conversando com as pessoas, né, e tal, participando de seminários, enfim, participando de eventos. Isso não tem nada demais. Não há nenhuma proibição em relação a isso, tá? Inclusive, ele pode usar a internet hoje para fazer o impulsionamento, que é aquele patrocinado. Até na pré-campanha ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso hoje. Mas sem o intuito de pedir voto. Ele pode debater ideias de projetos que ele tem. Ele pode debater críticas a algumas questões que estão aí atuais. Ele pode propor. Ele pode fazer em coisas. Ele não pode ter o pedido explícito de voto. Aí, o que é pedido explícito de voto? Isso é muito interpretativo. É só eu chegar e, poxa, vota em mim, eu falar, ou eu colocar uma placa, que eu sou candidato. Se eu colocar uma placa, uma faixa, postar na internet, é o pedido explícito. Então, pedido eu tenho que interpretar não só na forma falada de pedir, é qualquer ato em que eu esteja te induzindo a votar em mim. Legal, bacana isso aí. Na internet, seja expondo. Por exemplo, teve um candidato que você conhece que se consultou com a gente perguntando se determinado ato dele seria caracterizado como campanha antecipada, então, assim, propaganda antecipada. Que ele estava querendo ajudar as vítimas de Petrópolis. Ele ia postar na internet essa ajuda e tal. Eu falei, não. Inclusive, você pode ajudar. Né? Tem uma ressalva, tem julgados do TSE que entende que ajuda de político... Tem pessoas ajudando, Leonardo. É um ato exclusivo dele, né? Muitas pessoas ajudando. Não caracteriza abuso de poder, porque é uma situação excepcional, de calamidade e tal. E aí ele ficou mais tranquilo, né? Ficou mais assim, poxa, então beleza, vou poder fazer. Só alertei, não faça isso e poste. E coloque embaixo lá, fulano, candidato, que aí você vai se ferrar. Né? Mas faça isso com cuidado, as pessoas vão saber que você está envolvido naquilo ali. Óbvio, ninguém é cego. Sim, eu digo cego em termos de gíria, né? Usando assim no popular. As pessoas vão olhar aquilo e vão saber que é você que está ali de frente e tal. Enfim, isso já dá um indicador. Então, eu acho que nesse atual momento é a principal preocupação. E óbvio, né, o Vinícius, desculpa até a advogada Tatiana Falcão da OAB aí, gente boníssima também. Tem uma questão, Vini, que é importante, né? A gente, na última live com o João, se você assistiu, a gente falou sobre sistema proporcional, né? Aquela conta que a Paloma ficou doida para entender aquele coeficiente, que eu vou um dia marcar para explicar aí a continha, que é complexa mesmo, né? Sim. E a mudança de regra lá do artigo, lá da lei 9.504, o artigo 10, se não me engano, o 9, que fala da limitação que o partido tem de número de candidatos. Isso é interessante, né? Eu só posso escolher, eu só posso ter no partido o número de candidatos, o total das cadeiras que tem disponíveis e mais um. Então, se, por exemplo, quantos vereadores são na Nova Iguaçu? 13, 14? Acho que são 13 essa na... 13. Então, cada partido pode ter 14 pessoas. Cada partido pode ter 14 candidatos. Né? Me perguntou, propaganda indireta pode? Depende da propaganda indireta. Sabe? Tem que ter cuidado, né, Leonardo? Porque depois você fica à mercê, talvez, de uma interpretação até do judiciário, né? Exatamente. Se você não tomar cuidado previamente, depois o judiciário vai interpretar se aquilo ali, de fato, configura ou não, né? Então, para não correr, talvez, esse risco, é melhor realmente, né, se precaver. O que eu falo, no máximo que a pessoa pode fazer, assim, na minha concepção, tá? Para evitar isso que você está falando, de ficar sujeito à interpretação, Rafael falou 11, são 11. Nova Iguaçu, Rafael. Então, 12 pessoas, né?
Obrigado. Então, cada partido na eleição de vereador aí, em Nova Iguaçu pode ter 12 candidatos, no máximo. Isso é uma coisa interessante, né? Um limitador no número de candidatos. Você evita lá um partido de 100, 150 candidatos, né? O que acontece? O que eu aconselho para quem vem candidato, né, e que está nesse período agora querendo já começar um debate, no máximo, debater ideias, sem pessoalizar. É difícil pra caramba. Quando eu falo sem pessoalizar, é sem colocar a questão do eu, né? A questão do eu vou fazer, eu vou acontecer nesse sentido, questão de debater ideias de forma abrangente, de forma aberta, como fosse uma ideia, como fosse um debate mesmo, né? Sem querer expor ali que, vamos botar assim, entre aspas, a sua proposta que vai ser, né? A sua forma de governar que seja. Então, eu aconselho, né? Isso aí passa também por um treinamento, sabe? O candidato ele tem que ser preparado para isso. Conversar. Poxa, como que eu vou participar de uma live, Leonardo, sem falar o que eu vou fazer? Você pode debater um tema, a live vai ter um tema. Eu posso debater esse tema de uma forma como eu estou fazendo aqui com você. Eu tô debatendo a lei com você. Eu não estou falando do que eu vou fazer. Eu podia debater a lei com você aqui, não tem problema nenhum. Agora, vamos debater a segurança pública. Poxa, eu acho que não está legal, acho que poderia ser dessa forma, poderia ser assim. Sabe, usar algumas palavras, né, que não caracteriza ele pessoalizar o negócio. Então, assim, esse é o maior medo que eu teria enquanto candidato nesse período agora, e principalmente a Kelly também falou isso ontem, nesse período agora, e principalmente o uso da internet. Todos os candidatos que já têm cargo de deputado, e que vem candidato a deputado ou outros cargos, já estão se promovendo. Só você, na internet, todo mundo você vê. Principalmente os links patrocinados. Indiretamente você vê, porque aparece sem você querer. Aparece lá o cara jogando uma bola, não sei o quê, apertando a mão. Ele não está fazendo, ele está mostrando ali o dia a dia dele. Sabe? Ele está fazendo uma questão. Cris, né? Você falou da questão de Petrópolis, mas o TSE entende que no momento de calamidade pública, como foi em Petrópolis, é autorizada essa ajuda governamental, né, de quem está no poder, sem caracterizar propaganda antecipada por conta do momento, né, excepcional. Uma coisa é ele fazer isso de uma forma que não tenha um momento específico, né, especial para ele. Por exemplo, não tem enchente em Petrópolis. Nada aconteceu, ele chega lá para fazer uma doação e se promove com aquilo. Aí não. Agora, você tem uma situação excepcionalíssima de várias pessoas perdendo casa, várias pessoas perdendo tudo, né? Foi decretado estado disso, estado daquilo lá em Petrópolis, enfim. Aí está autorizado nessas situações bem específicas, tá? Então, mas não deixa de ser uma forma, né? Mas a lei também, eu acho, né, na minha concepção, ela prefere priorizar o princípio da dignidade da pessoa humana, que seria ajudar essas pessoas, em detrimento de eventual propaganda antecipada, sabe? Porque está acima disso, né? Nos momentos as pessoas precisam de ajuda. Nada mais justo quem está no poder público ajudar, né? Claro. Quem se aproveitou da situação aí é uma questão de interpretação. Como que ele se aproveitou, sabe? Assim, como que ele fez isso? Aí, é aí que entra a questão de como que ele expôs isso na internet. Como que ele expôs essas doações que ele fez? Ele expôs pessoalizando? Ou ele expôs pondo no coletivo? Ou assim, por exemplo, o município de Nova Iguaçu, município de Mesquita, está ajudando a população de Petrópolis. As pessoas estão ajudando. Né? Ou ele coloca lá uma vaquinha online, uma vaquinha não sei o quê, e faz ajuda ali, um mutirão, e vê as pessoas indo lá ajudar. Porque se não fosse assim, se a gente pensar dessa forma, o próprio governador se aproveitou da situação, porque ele esteve lá, né? Ele foi até lá, porque é o papel dele como governador ir lá e tentar ver. Ele teve que ajudar, ele teve que meter a mão em algumas questões, né, emergências que não estavam programadas para ajudar emergencialmente Petrópolis. Ele teve que fazer isso, certo? Então, se for pensar assim, o governador se comoveu, mas era papel dele, sabe? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu falei, a interpretação do como que houve como que aconteceu essa ajuda,
né, essa ajuda. É isso que a gente tem que tentar. E é interpretativo, tá? Não vou aqui criar uma fórmula mágica, como fosse uma matemática. Ó, isso aqui vai ser assim. Não. É o caso concreto. Falei muito, Vinícius, desculpa. Que isso, Léo. Tem uma pergunta também interessante aqui da Amanda aqui, ó. Se o provável candidato for divulgado com uma terceira pessoa, essa propaganda vai ser vinculada a ele e prejudicar essa elegibilidade? Acho que seria talvez, né, uma propaganda, vamos dizer assim, intermediada por outro, né? Acho que pode, de repente, afetar também, né, fica uma situação dessa. É maravilhosa. Você imagina só. Aí, Júlia fez a pergunta, né? O que acontece? Isso vai muito. Teve um caso, acho que foi no Rio Grande do Sul, se não me engano, Santa Catarina, não lembro agora o estado, que aconteceu isso e tentaram enquadrar a pessoa como, né, propaganda antecipada. E aí provou-se que aquela pessoa que fez a propaganda antecipada para aquele candidato não tinha nenhuma vinculação com aquele candidato. Uma vinculação, ou seja, ela fez para no intuito de prejudicar. Então, vai ficar muito a cargo disso, né? Porque assim, pode o candidato malandramente pegar um assessor dele, um amigo, e pedir para prejudicar o candidato, né? Ó, falar do outro lá. Então, assim, fica muito a cargo, Júlia, da questão interpretativa de quem é a pessoa que está fazendo essa propaganda, sabe? Agora, se foi foi estagiário e houve um caso desse. Porque se foi, assim, alguém do gabinete, por exemplo, se eu sou o candidato, tá? Eu vejo que alguém está fazendo propaganda antecipada para mim, e eu não tenho nada a ver com isso, o que eu faço? Eu notifico aquela pessoa. Notifico aquela pessoa. É a principal atitude a ser feita. Se eu não quero, se eu não autorizo, principalmente falando, não te autorizo a fazer propaganda em meu nome, você está violando o artigo tal, pode me prejudicar. É a melhor forma, como a gente fala, né? Se calçar, né? A gente fala assim, né? Eu aquela pessoa. Sabe? Porque assim, isso mexe, né? Até o Rafael bateu palma aí, nosso amigo, né? Tá sempre dando moral. Obrigado, Rafael. Porque aí você tira totalmente a sua responsabilidade. Sabe? A pergunta da Júlia é ótima. Ela fez estágio eleitoral, tem uma certa experiência, né? Provavelmente trabalhou com muitos casos. Eu faria isso, tá? Como muitos fazem, tá? Isso que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade. Assim, poxa, se alguém faz... Oi? Enxergando o problema lá na frente também, porque um ato desse talvez pode depois virar uma demanda judicial aí, como é que o candidato vai se resguardar, né? Ele apresenta ali a notificação, dizendo que ele tomou providências, né? Uma interpelação judicial, aí você escolhe como você quer, uma notificação judicial, uma interpelação judicial, uma notificação judicial mesmo, do jeito que você quiser fazer. Eu acho que você tem que caracterizar aquela pessoa, ficou ciente que você não quer que ela faça aquilo. Que ela pare com aquilo ali. E aí, se isso vier causar danos, eventual ação de responsabilidade. Sabe? Danos morais, materiais, que seja, né? Enfim, depende do dano que ia causar. Fala responsabilidade civil na forma geral, tá? Mais dano moral e tal. Eu acho que é a melhor forma de fazer isso aí. Agora, se eu tô vendo que o cara tá fazendo, ou a mulher, eu falo cara, eu sei tudo de homem e mulher, eu uso essa expressão, né? Quem me conhece pessoalmente sabe. Tá fazendo propaganda antecipada para mim, e eu fico inerte, não é que pode ser caracterizado que eu estou gostando daquilo, mas eu fico sujeito à interpretação. A Júlia falou, teve um caso lá sim que ela trabalhou, né? Aqui, no caso foi a julgamento, foi complicado desvincular o nome do candidato à publicação. Ficar sujeito a isso. E aí tem que provar que essa pessoa, provavelmente foi isso, tá? A Júlia pode até dar mais detalhes aqui. O cara tem que provar que a pessoa que nunca teve relação com aquela pessoa. Aí o Ministério Público Eleitoral pega lá as fotos em rede social, a pessoa que fez a propaganda com o candidato junto, em churrasco, em não sei o quê, vê que o cara é padrinho de casamento, às vezes padrinho do filho. Aí começa a ver um certo tipo de ligação ali, né? Ali o Anderson Souza falou, em Belfort Roxo tem uma página no Facebook chamada Cadê o Prefeito? Todos os dias são postadas coisas promovendo o prefeito. Cadê o prefeito? Eu acho que eu já vi essa página do Belfort Roxo, né? Ele também fazem crítica, né? Ele mostra alguns lugares lá que o cara devia ir, né? Ou não sei. Né? Aí tem que ver, Anderson, qual o intuito da página, né? Assim, o prefeito
Vem a candidato a alguma coisa esse ano? Não sei, né? Então, ele pode mostrar algumas obras que ele está fazendo, né? Sim, teoricamente, né? Então, não sei se essa página, pelo nome... Então, Oi? tendo sempre cuidado de não nominar, né? Colocar o nome dele. Ele tem ciência disso. Não, nada faz. O que acontece? Nesse período aqui, olha assim, a Júlia, foi preciso fazer uma perícia no Facebook para ter sido que não foi mandada por ele ou por alguém trabalhando em campanha. Olha aí, olha o transtorno pro cara. E o cara, louco, porque isso pode causar o quê, gente? Inelegibilidade. Gerou um processo, gerou um monte de coisa, assim, um transtorno. Por isso que o que a gente está falando aqui, Vinícius, está batendo esse papo, é super importante. Tá? E eu gosto muito quando as pessoas vêm aqui ratificando as questões, mostrando a importância, independentemente se eu estou falando ou outro. Isso traz um certo enriquecimento ao tema aqui. Muito bacana, pessoal. Obrigado Muito pela interação. Eu gosto de participar na live, né? Eu acho muito interessante. Para mim, é a melhor coisa que tem na live. Claro que a gente gosta de falar, eu gosto de falar pra caramba, mas são as pessoas que participam trazendo as experiências próprias. Né? Isso é muito legal. Agora, voltando aqui a essa questão, só para finalizar, você tem alguns tipos de ações eleitorais. A gente vai fazer uma live explicando as ações eleitorais. Tá? Aí, a Júlia. A gente vai fazer uma... Júlia, depois você... Pô, interessante você me contar esse caso aí, pô, pra gente ter conhecimento. Legal. Legal. Se não quiser falar o nome, não tem problema. Mas se quiser falar o nome, melhor ainda. Tô brincando. A gente vai fazer uma live aqui comentando os tipos de ações eleitorais que existem. Existe uma ação eleitoral, ação de impugnação, né, de registro de candidatura de mandato, que alguém pode entrar impugnando o outro candidato. Então, assim, eu vou entrar para ferrar ele, assim, por algum motivo, porque ele não pode ser candidato, ele não pode ser diplomado. Então, assim, não pode, porque eu sei alguma coisa que ele fez, assim, eu vou fazer uma denúncia, entrar com um processo. Então, você tem diversas ferramentas processuais, inclusive, porque o processo eleitoral, o sufrágio, é de interesse público. Então, você tem ações... é a Júlia da Presidente Vargas. Ah, tá, eu sei. Esteve lá mais cedo. Agora tô vendo aqui, o nome não é estranho para mim, né? Porque tá Júlia CS, agora eu sei. Agora eu sei quem é. Já sei, vou pedir ela no WhatsApp. Você tem ações eleitorais que com o objetivo de impugnar outro candidato. Seja ele antes da candidatura, antes da diplomação. Então você tem essas ferramentas. Por quê? A gente está falando de sufrágio, a gente está falando de uma questão pública, interesse, de representatividade, seja ela majoritária ou proporcional. Então, nada mais justo que o interesse público em deixar aquela pessoa que está ali me representando, seja ela me representando no executivo ou no legislativo, uma pessoa pura, no sentido de não ter resquício sobre a sua candidatura. Por isso que a lei possibilita o ingresso de ações, e é muito comum outros candidatos entrarem com processos em face de outros. Um candidato em face de outro, para causar a sua inelegibilidade. Então, isso é muito comum. É processo para lá, é processo para cá, né? Por isso que não pode abrir margem. Gritaria. Né? De repente, outro candidato vai impugnar, né? Deixar uma ponta solta, porque assim, a análise minuciosa de uma campanha política ela é muito importante e vem desde o seu querer de ser candidato até a análise documental. Então, assim, pô, não é fácil ser candidato, cara. As pessoas acham que é fácil. Eu chegar assim, bater na porta do partido, ó, eu quero legenda. Mas assim, quem é você para ter legenda aqui? Sabe assim? Então, vai precisar que você tenha legenda, vai analisar a sua documentação, enfim, é uma burocraciazinha. A Júlia falou que é anônimo, Léo, não vai revelar não, tá? Deixa ela comigo. Leonardo, muito bacana o nosso papo aqui, tá muito legal. Vou te perguntar outra coisa também, que às vezes é uma dúvida que surge, né? O pessoal, de repente, pode ser uma dúvida dos demais. Quando é reconhecida ali a elegibilidade, tem alguma questão de prazo? A lei fixa alguma coisa nesse sentido? Ou depender do caso? Então, pode-se configurar a sua inelegibilidade, né? Desde o momento até o registro da candidatura, até pouco tempo antes da eleição, né? E aí,
é facultado, né? Assim, claro que você tem... Isso tem... Para se tornar alguém inelegível é antes da eleição, né? Assim, porque depois de eleito, né, ele pode ser cassado e tal. Então você tem essa questão anterior. Que aí o partido, eu sei que você vai... Eu acho que esse é o intuito da pergunta, o que o partido pode fazer, né? Então, é muito interessante também as convenções dos partidos, né? O que a convenção dispõe no caso de um candidato? O partido comporta, né? Assim, o que o partido pode fazer? Geralmente o partido tem... A própria lei fala, se não me engano, no artigo 16 da lei 64 e o artigo 13 da lei 9.504, 97, falam sobre isso, que é facultado ao partido substituir o candidato inelegível até um prazo da eleição. Então, assim, mas respeitando as suas convenções. A convenção partidária, ela faz lei entre o candidato e o partido. Sabe assim, ela faz lei entre o candidato e o partido, como fosse um contrato na área civil que você gosta tanto, é um contrato que faz lei entre as partes, né? Então, assim, a convenção partidária é uma convenção de condomínio, como se fosse, tá? Sim. E trazendo isso para o aspecto das federações partidárias, que foi um tema que a gente debateu também, federação que vai ser a junção ali de alguns partidos e tal, a federação vai ter um estatuto, uma convenção e tal, né? Vai ser constituída. Ela vai ter os seus regramentos também, sabe? Quanto a isso. Claro que os partidos não vão acabar. Vai ser a federação X composta pelos partidos A, B, C e D. Os partidos não vão perder suas autonomias, mas vão ficar restritos ali à atuação da federação. Por isso que, para essa eleição agora, eu fui muito contra. Sim, quem sou eu, né, Leonardo? Mas eu fui muito contra permitir para agora já a federação partidária, tanto que ninguém se entendeu sobre isso. Ninguém entendeu sobre isso, né? Oi, Adriana, tudo bem? Também saudade. Ninguém entendeu sobre isso, ninguém se entendeu, né? Você vê alguns pedidos de federação, né? E não foi à frente e tal, porque é tudo muito novo. E aí, pô, o partido pensou, caramba, vou me federar aqui, mas aí, poxa, e se eu quiser fazer aliança com outro partido lá no Ceará, ou aqui no Rio, outro, como é que vai ser isso? Vamos estudar isso aqui melhor. Então, achei que foi um pouco prematuro, né? Assim, a lei do ano passado, novembro, outubro, aí vem a resolução do TSE em dezembro para a eleição de 2022, sabe? Vai causar muito problema, né? Vai causar muito problema, assim, na minha humilde opinião, sabe? Apesar de que eu acho a federação partidária um instituto muito interessante. Por quê? Ela causa um pensamento, a obrigatoriedade de um pensamento unificado a nível nacional do partido. Vai evitar de... Aqui no Rio, o PSDB se juntou com o PT. Lá em São Paulo, o PT odeia o PSDB se juntou com o PSD. No Nordeste, não sei o quê. Então, assim, evita essas junções de ideias loucas, né, de acordo com a região. Você cria um entendimento nacional e que facilita para o eleitor saber que, poxa, eu estou votando no projeto tal, que vai ser o mesmo para o meu estado, para o meu município e para o país. Um exemplo. Eu acho que é um facilitador até para o eleitor se identificar com aquela federação. Tá? Legal, legal. Então, Leonardo, o candidato ali eventualmente declarado, vamos dizer assim, inelegível, o partido ali, a própria coligação, ela consegue fazer ali em tempo uma substituição, né? Para de repente não ter esse prejuízo, né? Bacana, bacana. Bem legal, bem legal. Leal, bacana o nosso papo aqui, o tempo voou aqui já estamos com mais de quase 50 minutos aqui de live já. Muito legal o nosso papo. Acredito que o professor Leonardo vai voltar ainda algumas boas vezes aqui, ele já antecipou alguns temas ainda que nós vamos tratar aqui nas nossas lives. Como eu falei, você está com cadeira cativa já, Leonardo, aqui na nossa live. É sempre um prazer, Leonardo, sempre com essa alegria, sempre com essa didática, né, que já lhe é peculiar, né, em razão até mesmo da seu histórico aí como professor, sempre traz um conteúdo muito bacana para todos nós aqui, muito enriquecedor. Espero ter esclarecido aí muitas dúvidas de todos os colegas. E convido a todos, né, Leonardo, nessas próximas lives. Temos feito lives aí semanais, diversos temas. Leonardo já está pela segunda ou terceira vez aqui na nossa live já. E tenho certeza que vai voltar tantas outras vezes, porque é um tema sempre que instiga. A gente está em período eleitoral aí, as dúvidas, né, aparecem muito, e a legislação alterando aí minutos antes, né, do início da partida, aí fica complicado, né? Mas
ainda vai voltar algumas vezes aqui para trocar essa ideia, esclarecer outros temas. Tá? Deixem suas sugestões aí também. Manda uma mensagem lá no direct para o Instagram do escritório, para o seu Leonardo também, sugerindo temas. Seja direito eleitoral, alguma outra temática que você queira vir aqui na nossa rede, tá bom? Sempre um prazer ter todos vocês aqui, os amigos aí, alunos, né, os candidatos aqui, e políticos também que entraram, vereador, deputado. Muito obrigado a todos aí pela presença, pelo carinho, pelo prestígio aí que vocês nos concedem. Leonardo, então, para a gente finalizar aqui também, vou te oportunizar aí suas palavras finais aí também para a gente estar concluindo. Beleza. De fato, aí, ratificar suas palavras, né? Agradecer a todos que estão aqui com a gente até agora, né? Até as 55 pessoas, obrigado. Participação de alguns aqui. Alex, seu tema é muito bom aí, vamos pensar nisso aí. Kellen, obrigado pelo apoio, pessoal do escritório, os amigos que estão aqui, os candidatos que subiram aqui, que estão assistindo. Muito obrigado aos amigos, né? Tati, muito obrigado aí, Noabia, um trabalho fantástico, Noabia. Muito parabéns, tá? Desde o ano passado, na pandemia, uma guerra, né, Tati? Então, eu vou te parabenizar pessoalmente um dia sobre todo esse teu esforço aí, né? Estou à disposição da OAB também, quando precisar. A gente vai continuar com temas aí, né? Se o escritório quiser. A gente tem para falar de fundo eleitoral, a gente tem para falar de fundo partidário, a gente tem para falar de ações eleitorais, cassação de mandato. Enfim, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode abordar aqui, sabe? Em vários dias e temas. Eu fico à disposição no que eu puder contribuir, né? Claro que não sei tudo sobre direito eleitoral, a gente contribui um pouquinho e a gente pode trazer para você daqui para esclarecer. E você, aluno que está no início, na metade da faculdade, no sétimo, já pense em direito eleitoral como uma matéria que você tem que fazer na prova da ordem. Tá? Então, tenho aqui como uma base, a gente vai, claro que não é uma aula como faculdade aqui, mas a gente vai dar para vocês algumas noções importantes. Pessoal da Estácio, último recado, vou liberar o formulário nos stories daqui a pouco, tá? Se vocês clicarem aí para até as horas, tá bom? O pessoal que entrou aí para preencher o formulário. E obrigado. O pessoal falando do meu time, sou Vasco da Gama mesmo, né? Muito orgulho do trabalho. Tá? Perfeito. Uma falha, né? Uma live maravilhosa dessa. As pessoas falam do quadro da minha formatura. Se tivesse falado isso no início, Léo, não tinha metade das pessoas. Não tinha. Alguém falou do quadro da minha formatura que eu tenho aqui no fundo. Eu tenho esse quadro com muito orgulho, né? Que eu lembro lá de, sei lá, 3 anos atrás que eu me formei, né? Eu tô com a mesma cara de 3 anos atrás, né? Muito orgulho agora esse quadro aqui para mim. É uma lembrança que eu sou um eterno aluno, sabe? Eu tenho isso aqui perto de mim para todo dia eu olho aquela foto ali, lembro que esse espírito tá comigo até hoje, sabe? E é muito importante, tá? Então, obrigado, gente. Beijo para vocês do escritório. Cara, obrigado mesmo aí. Obrigado, pessoal, a todos aí. Boa noite. Boa noite. Até a próxima aí. Tchau, tchau.